Bom, fala aí galera, tranquilo? Hoje estamos aqui num camping, usamos o carnaval, em vez de estar pulando o carnaval, tá usando o significado da palavra carnaval, que é o festival da carne. Nós preferimos vir para um lugar mais reservado e ficar mais próximo da natureza, que é o sinônimo de criador, né? Nós sabemos que qualquer lugar que olhamos aqui, nós vemos o criador presente e sentimos ele. Então a gente quis dar um golpe no sistema nessa questão de carnaval. Então eu trouxe aqui na minha esquerda o Thiago Lima do canal Desperte, né? Thiago Lima Desperte, e aqui na minha direita o Rubens Sodré do canal Verdade Oculta. Então nós vamos falar um pouquinho sobre real formato da nossa terra e também sobre uma pitadinha de sistema religioso. Então fica à vontade, Thiago. Martins, é interessante estar aqui junto com você, o Rubens, nesse local aqui. Mas eu queria começar a falar sobre a imbecilização do questionamento. Na maioria das vezes que eu faço questionamentos no meu canal, você no seu, o Rubens no dele também, antes da pessoa entender o contexto daquilo que a gente está falando, ela já chega com os dois pés no peito falando assim, cara, isso é ridículo, é coisa medieval, você realmente acredita nisso? Não para pensar no que a gente está falando e para questionar aquilo que ela já aprendeu anteriormente, que tem grande chance de estar errada, né? Eu acabo não mais criticando essas pessoas. No começo para mim foi muito complicado aceitar que eu tinha que tomar porrada, entendeu? Mas hoje eu acabo ficando com dó, né? Porque a pessoa ela não entrou na linha de raciocínio que a gente tem e acaba desviando sempre para o lado que o sistema pede. Então, ou seja, o que está na doutrinação, nos livros, nas cartilhas, é o que eles repetem. Então, a diferença entre um pensador e um repetidor é aquele que tem opinião própria e não que repete o que o sistema pediu. Sim. Então, eu acabo, particularmente, às vezes eu estou lendo comentários no meu canal e eu sinto pena dessas pessoas. Porque elas não criam uma argumentação própria. Elas vão simplesmente para um site de pesquisa ou para um livro e replicam aquilo que está no site. Ou seja, se você for questionar alguma coisa no sistema, você vai ter um monte de soldados do sistema para poder te atacar. E isso é algo que o sistema conseguiu de forma natural. E para ele é ótimo, né? Uma pessoa que seja defensora do sistema. Porque eles podem injetar qualquer coisa em livros, em filmes, e para você está tudo certo. É aquilo que o sistema pediu para você aprender. Então é muito legal esse questionamento, porque questionamento. Tudo nós temos que questionar. Sim. Até quando isso é verdade? E tentar buscar evidências científicas daquilo que a gente pode provar ou não. Porque você tem uma diferença entre ciência prática e ciência teórica. Ciência teórica não passa de papel. Ciência prática é aquilo que você consegue reproduzir. E na minha opinião, a ciência prática ela é maravilhosa perante a ciência teórica. Sim. Inclusive, se a gente tentar... como a gente estava vendo aqui, a gente foi até o lago ali, a gente chegou a ver as distâncias e vai fazer um teste de curvatura da forma que você estava comentando aí com a gente. Se você for tentar fazer esse mesmo teste para provar uma terra redonda, a gente não consegue. Então, você tem um documentário do Stephen Hawking que rola na internet, que é um documentário do sistema, e que eles alteram a altura do laser para dar exatamente como se tivesse curvatura, mas não tem ninguém lá. Para poder gerar alguma auditoria nesse negócio. Então, o projeto que eu tenho do teste de laser, em parceria com o Rubens do canal Verdade Oculta, é a gente trazer os inscritos para cá, né? Trazer as pessoas aqui para o campo e acampar com a gente e realizar os testes. Eles vão ser nossas testemunhas. É muito melhor do que eu contratar uma empresa de auditoria do sistema, que eu posso tirar um dinheiro e dar para eles e falar assim, me dê esse resultado. E é isso que eu não quero. Eu quero as pessoas que acompanhem meu canal, que estejam aqui de testemunha e possam provar o que eu estou falando. Sim. Agora, aquele negócio, você pode criar um monte de experimentos e gerar diversas provas de que a Terra não é esférica. Vão existir pessoas que vão contestar isso. Natural, elas defendem o sistema, elas não defendem a verdade. Martins, uma vez você, enquanto a gente estava ali no lago, você comentou comigo, a gente estava conversando sobre como se libertar do sistema religioso. Um exemplo que a gente está tendo aqui é que a gente não vive a terceirização da alimentação, assim, em termos, né, em partes. Se a gente estivesse plantando, colhendo alimentos de animais,
E aí você me comentou de 5 pontos que a pessoa precisaria para estar liberta do sistema. Certo. Queria que você desse uma palavra aí pra gente entrar nesse assunto. Eu até faço uma analogia, Thiago, a estrela de Bafomé, Sim. que são 5 pontas, entendeu? Legal. Então o próprio sistema ele usa 5 pontos para dominar a gente. Seria o sistema religioso, o sistema político, o sistema econômico e financeiro, o sistema educacional e científico e o sistema de saúde e alimentação. Então, dentro dessas 5 pontas, você consegue descobrir mentiras e conseguir se libertar. O mais difícil é o quê? É o sistema financeiro e econômico. Por quê? Porque nós dependemos hoje do dinheiro para poder sobreviver. Então, seria o último passo de tudo isso. Você sendo liberto de um sistema religioso e não tendo esse apreço pelo domínio do que eles querem ensinar a gente através de doutrinação em cima das escrituras e não dizendo a verdade das escrituras, que é o trabalho que o Rubens fez aí durante, creio, 8 anos, Rubens? Tem feito, né? 8 anos? É. 8 anos de forma espetacular, né? E muita gente tem saído do sistema religioso. E novos canais têm surgido a partir do Rubens, né? E está se tornando uma ramificação que está preocupando o sistema. O sistema político é aquele negócio. Quem acredita em guerrinha de direita e esquerda, sendo que não temos direita e esquerda no Brasil. Sim. Temos um grupo dominando a política para se perpetuar no poder. E nenhum governo hoje e nem nunca se preocupou com o povo. Então por que o povo já começa a partir de um modelo democrático, você teria que ter a opção de votar ou não? Né? Democracia é a sua escolha. Por que você é obrigado a votar? E se você não votar, você paga a multa. Aí você já tem uma podridão também do próprio sistema agindo na política. Não existe governo que governa para o povo. Ponto final. Sim, eles não percebem que a direita e a esquerda é uma forma de separar e dividir. Dividir para povo. conquistar. É Sim. só isso, entendeu? E aí você pega o sistema de alimentação, o sistema de alimentação, como a gente vem conversando aqui no dia a dia, existem 2 tipos de alimentos. O alimento verdadeiro e o produto alimentício. O produto alimentício é o que eles vendem no mercado. A gente não sabe o que tem lá dentro, antioxidantes, estabilizantes, um monte de coisas que são prejudiciais à nossa saúde, óleos vegetais que são hidrogenados, assim que aquilo já está com um monte de estudo científico provando que aquilo causa mal e é o verdadeiro causador do infarto do miocárdio e problemas cardíacos e diversas coisas. Então o que o sistema faz com você? Ele te faz se alimentar de um produto que não é alimento, é um produto alimentício, onde você contrai uma doença, você gera uma deficiência no seu corpo e depende do sistema médico e farmacêutico. Então eles ganham de tudo quanto é lado. Eles te vendem o veneno e te vendem a pseudocura do veneno, porque não vai curar. Não é interessante que o sistema te dá um remédio para que você se cure. Você tem que se manter na doença e sustentar a farmácia. Outra coisa, o sistema de doutrinação científica nas escolas. Isso para mim é o que eu abordo no meu canal hoje mais corriqueiramente, mas esses 5 pontos aqui nós vamos abordar no canal Sem Hipocrisia. Tem muito trabalho para fazer. E essa parte de ocultar o criador, né? Você monta um modelo científico onde tudo veio do nada, surgiu para o nada e vai retornar ao nada, onde não precisa de ninguém criando. Aquela pessoa ela vai ter amor ao próximo? Aquela pessoa doutrinada no sistema religioso, no sistema político, no sistema financeiro, no sistema Cara, ele não está nem aí pro próximo. E é o que a gente vê hoje. As pessoas matam muito mais pessoas do que baratas. Né? Elas têm mais apreço em matar uma pessoa do que matar uma barata. Então, a gente sabe que esse rumo, são as 5 pontos do sistema que estão levando as pessoas pro buraco. E o nosso trabalho como divulgador em mídia alternativa, que seria o YouTube, é exatamente bater de frente com esse sistema para tentar participar dessa hora de separar o joio do trigo, né, que é escritural. Separar o joio do trigo é o quê? Pegar as pessoas boas, peraí, é assim que você tem que agir e deixe quem quiser seguir o caminho do mal, que siga o caminho do mal. A gente não pode interferir porque é uma opção da pessoa, né? Então aí parte também do princípio do amor ao próximo e respeito à opinião adversa. Agora você não pode ter uma opinião adversa. Se eles vêm aqui e te dão porrada. Aí quando você entra no sistema, você fica bonitinho. Você saiu do sistema, você vira lobo para eles. Entendeu? Vira erva daninha. O lobo oferece risco, a erva daninha é para ser arrancada. Vira uma barata para ser pisada. Ô Martins, se você me permite, no seu pentagrama, eu colocaria mais uma ponta para fechar com o hexagrama. Vira um hexa então? Seria o meio de comunicação, que é outro meio doutrinário, né? Você colocou saúde, colocou política, colocou muito bem também
a questão envolvendo escola, educação, né, e tudo mais. O sistema de comunicação, que é a alienação, que promove a alienação, é também uma das pontas Então, desse... é onde eu trato como a luz que ilumina 5 pontas. Porque se você rompe a mídia, você não consegue divulgar essas 5 pontas. Então a mídia, ela tá focada em te ensinar isso. E você não pode questionar a mídia. Apareceu na televisão, tá certo, né? Aí você teve uma ideia contrária à televisão, você se passa por errado. A única ponta, né, dessa estrela que você pode questionar é a política. Por quê? Porque eles te dão duas opções. A situação e a oposição. Você aí. se alia a uma delas. Então essa você pode questionar. O resto não pode. Não questiona-se o médico, não questiona-se a medicina, não questiona-se a educação da escola, não questiona-se o pastor, não questiona-se nada. Só pode questionar a política. Porque já deixaram 2 pontas nela. Eu acho que vamos dar aquela pincelada, então, na primeira estrela, na ponta da estrela, né? O sistema religioso. Eu acho que o Rubens é o cara para começar esse assunto. O sistema religioso, na verdade, ele se inicia na Babilônia. Quando você tem o Códice de Hammurabi, que determinou as leis, né, o conjunto de leis, e ainda a colaboração, se eu não me engano, de Dario, que se tornou os direitos humanos, né? A partir desse momento, você tem todas as leis que regem os países, seja ele com qual regime político ou religioso venha a funcionar naquele país, seja ele qual for, mas sempre é baseado no Códice de Hammurabi e na lei, que se eu não me engano, do Dario, né, da Pérsia. Quem me souber me corrija aí, porque eu confundo Dario com o outro. Anterior a esse conceito do que o cidadão deve fazer, o que pode, o que não pode, o que é obrigado a fazer, já existia o conceito de Semiramis, cara. Esse é mais antigo, é a religião. É o Deus Sol, é Nimrod, é Tammuz. Então, quando você tem aliado o conceito religioso com o conceito doutrinário político administrativo, você tem não uma terra plana nem esférica, você tem um inferno. É um inferno. Então, o sistema religioso, ele na verdade é nada mais, nada menos do que uma parte importante desse sistema que governa o mundo. A religião sempre esteve assim, ó. Sempre. Como esteve com a ciência. Daí vai tudo, porque a ciência se utiliza dos políticos para fazer as leis, não é verdade? Assim como a educação é feita através das leis. E aí tudo caminha a respeito disso. O meio de comunicação é através das leis. E as leis estão assim com o sistema religioso. Então, quando você vai ver o fundamento da coisa, você encontra o parâmetro principal, o alicerce, a base, pautada em sistema religioso, sistema político. Quando você começou a pirar a estrela de 5 pontas com o sistema político, eu falei, perfeito. Porque realmente é isso, é aí que nasce tudo. Você quer fazer, não pode, você é Illuminati? Vai lá, o deputado faz a lei, agora você pode. É por aí. E mesmo essa indução de empresas, né? Empresas querendo leis que sejam aprovadas, eles jogam a pauta lá dentro do Congresso, né? Para que os deputados se reúnam e votem a favor de uma lei que vai beneficiar aquela empresa. É um caso bem claro da Ambev. A Ambev conseguiu uma aprovação no Congresso de que ela pode colocar dentro da cerveja cereais não maltados, que nada mais é do que milho transgênico. Então eles podem contaminar a sua cerveja. Sim. E você tem uma cerveja de péssima qualidade, que chega a custar R$ 1,50 a latinha no mercado, contra a concorrente dela, que produz uma cerveja puro malte, que vai custar R$ 3,00 no mercado. Então beneficia o quê? O gado vai comprar qual? A mais barata. Sempre vai comprar a mais barata. E está ingerindo produtos não próprios para o consumo. Né? Mas a pergunta inicial foi sobre o sistema religioso, né, Martins? A questão envolvendo então o sistema religioso é interessantíssimo. Por quê? Na minha visão, ele caminha lado a lado com o sistema político-administrativo. Mas o sistema político-administrativo pode ser questionado, já que eles deixaram a opção de questionamento, que é a oposição. E o sistema religioso, ele não pode ser questionado. E aí eu abro aqui um parêntese nisso tudo. Dentro do sistema religioso, por exemplo, você tem a Universal. A Universal ensina você a questionar Deus, mas não aceita que questione Macedo. Então, quer dizer, o sistema religioso não se deixa questionar. Você falou muito bem na primeira participação aqui agora, de que as pessoas se tornam, vamos dizer, soldados, protegendo o próprio sistema religioso. É verdade. As pessoas são induzidas a isso no subconsciente.
elas não são doutrinadas especificamente a isso, mas elas aprendem nas entrelinhas que deve se comportar assim. Se algum membro fizer alguma objeção ao que disse o pastor ao líder, a pessoa aprendeu no subconsciente a defender o líder, defender o processo religioso, defender qualquer um. Só não se defende Deus, Jesus, mas o sistema religioso é defendido com unhas e dentes. Sim, Rubens, elas não percebem que isso acontece hoje e também aconteceu há 2000 anos atrás, na época do Messias, né? Que no momento deles escolherem entre Cristo e Barrabás, eles preferiram escolher Barrabás, por quê? Porque Cristo ia contra as doutrinas do templo, ia contra as doutrinas religiosas ali, político-religiosas, né? Porque o templo, na época de Herodes, era um templo político-religioso, né? Então, como ele foi contra aquele tipo de doutrina, as pessoas automaticamente aprenderam a defender essa religião e valores. Política junto, esses valores político-religiosos. O sistema religioso, ele faz o seguinte, ele pega o valor real que está nas pessoas. Nós somos a coroa da criação, não tenha dúvida disso, ninguém pode duvidar disso, isso é fato. Tá certo? O Criador criou o céu, criou a terra, criou tudo em função nossa. E criou os astros em função da gente aqui na terra. Fosse ela plana, fosse redonda, fosse chapada, fosse como fosse. O princípio é que ele criou tudo para nós. Esses são os valores. O sistema religioso, ele muda o valor do que tem valor para o que não tem, troca, né? Para o que não tem, e o que não tem, aplica como valor. Então, por exemplo, no caso que você vinha citando, o que acontece é o seguinte... as pessoas recebem valores que não são tocáveis, por ninguém pode tocar neles, não pode magoar. Por exemplo, a instituição religiosa é um valor absoluto. As pessoas não podem questionar o sistema religioso porque as pessoas estão dentro do sistema religioso, veem valor no sistema religioso. O valor não é a pessoa como igreja, é a igreja que ela frequenta. A igreja é a denominação. A denominação é o templo. Então eles fundem essas coisas todas e transformam isso em valores. Então o membro não pode de maneira nenhuma desvalorizar o que eles valorizaram. Eles colocam na cabeça do membro isso, por isso que o membro defende. Só complementando, inclusive o que você falou, inclusive o que o Rubens falou, na escritura, quando o Messias critica, ele fala de fariseus, sacerdotes e mestres da lei. Aí você vê a união do sistema político e religioso. Eles andavam juntos desde aquela época. Desde aquela época. Então tem muita gente, Rubens, que chega no meu canal, por exemplo, e fala assim, esse negócio de discutir o formato da Terra é coisa de religioso. E eles não sabem que nós não temos religião. Né? Nós somos completamente o contrário. E que, inclusive, o modelo heliocêntrico que é apresentado, ele é uma religião que você não pode questionar. Não pode questionar. Então um valor. Cria-se dogma, paradigmas, e aquilo é certo, e as pessoas começam a defender esse sistema. Da mesma forma que um religioso defende o templo. Ó, você falou o templo aqui, Martins, e me veio na memória uma passagem de Atos dos Apóstolos, em que o valor do templo era tão inquestionável na época, que quando Paulo foi pego, a acusação a Paulo foi essa. Diziam, eis aí aquele que pregam contra o nosso templo. Matemo-nos. Estevão também. Mas Paulo foi o gancho que os sacerdotes tiveram para prender ele. Quando ele foi a Jerusalém, inclusive tinha sido aconselhado a não ir, mas ele foi a Jerusalém. Aí os caras pegaram ele e disseram, olha, esse é aquele que prega contra o nosso templo. Então o valor do templo é algo tão grande, tão poderoso, que por conta do Paulo pregar contra o templo, era motivo para Paulo ser assassinado. É que não conseguiram matar ele, mas tentaram. Então você vê, é colocar valor no que não tem valor e a própria população defende aquilo como valor. É como você falar do dízimo. Não, mas quem não dá o dízimo rouba o Senhor. Então quem está falando que o dízimo está errado. Porque o dízimo sim tem que ser dado. É um valor muito grande que se deu a isso. Né? Enfim. Emenda aí o dízimo, cara. Você que é um grande conhecedor do dízimo no sistema religioso. Como que eles aprisionam as pessoas dentro da igreja e fazem essas pessoas pagarem o dízimo? Sim, eu acho que o dízimo, tanto o dízimo quanto as ofertas, eu acho que são uma das maiores formas de enganação que eles causaram lá. Porque eles colocam uma tal obra, eles determinaram uma tal obra de Deus, entre aspas, assim, que as pessoas pensam que elas têm que sustentar aquela obra, né? Então, quais são as duas formas de entrar dinheiro para sustentar essa obra? As pessoas não pensam que o dinheiro seria a base daquilo. E Deus, o Criador, jamais poderia depender de dinheiro. Então, se você tirar o dinheiro dessa obra, que eles dizem que é a obra, né?
essa obra cai, entendeu? Então tem que ter entrada de dinheiro para sustentar isso. Qual é a entrada? Dízimo ou ofertas. As ofertas, eles já blasfemaram ela ali, pois são, em toda a escritura, em todo o Novo Testamento, que os apóstolos fazem, eles tiram dinheiro de um grupo ou bens para ajudar outro grupo que está em necessidade. Eles nunca pegam para eles, né? Eles só fazem essa intermediação para que tivessem em igualdade. É isso que está escrito lá, né? E hoje eles pegam somente para sustentar uma denominação. E o dízimo, cara, o dízimo é a coisa mais ridícula que tem, é a maior mentira que tem para mim dentro das escrituras, porque eles pegam um ato judaico, em Hebreus está escrito ali que somente as 11 tribos poderiam dizimar e somente uma das tribos, a 12ª, que seriam os levitas, poderiam receber. E só, só dentre deles aquele que exerce o sacerdócio. Isso. Ainda tem isso, né? Só isso. Só dentre os levitas o que exerce o sacerdócio. Aqueles que um refino maior. Cultivavam a terra ali porque os levitas não tinham parte na terra, pegavam 10% da sua colheita ali, entregavam aos sacerdotes. Então isso nem os estrangeiros poderiam dizimar, entendeu? Quanto mais nós que estamos 2000 anos depois em outro país e tal. E eles não percebem que toda essa doutrina de dízimo, templo, sacerdócio e sacrifício de animais, no caso que eles faziam na época, isso daí ficou no Calvário na hora que o Messias disse está consumado. Então você sustentando um templo, você tendo um sacerdote, você pagando dízimos, né? Você faz parte daquele sistema judaico, como se você quisesse ser um judeu, sem saber. E em Apocalipse diz, né, que aquele que quer ser judeu e não é sinagoga de Satanás. Então automaticamente você já está praticamente entrando debaixo de uma maldição. Não sei se a gente pode dizer assim, né, Rubens? Mas... Você está vivendo nas sombras, né? Sim, você está que fazendo... É o reflexo de algo que já passou. Sim. Então você está vivendo aquele pedacinho que já foi. Sim, e aí as pessoas acabam sendo totalmente doutrinadas a defender isso, a ponto de ficar até com raiva. Muitas pessoas ficam com raiva da gente quando a gente fala essas palavras para elas, para defender como soldados, da forma que você falou, esse sistema religioso aí que no fundo acaba, se a gente for unir ele com a política, mas acaba entrando também na parte de doutrinação, porque no fundo é tudo uma adoração ao sol que esses caras fazem há milhares de anos atrás já, né? É isso aí. E, infelizmente você tem esses 5 laços, né, que vão apertando as pessoas e as pessoas Sim. não conseguem sair. Elas não conseguem enxergar qual é a interligação entre esses pontos, entendeu? Muito bom. Sobre a questão envolvendo, por exemplo, vamos dizer assim, a doutrinação, Tiago e Martins, existia um ponto, um momento, na linha do tempo, né, da existência e da história, existiu um momento em que houve, não vou dizer a necessidade, mas a vontade do sistema dominante de tirar Deus do cenário, tirar Deus de cena, né? Tirar totalmente o Criador da criação. E foi o momento do evolucionismo lá, da questão do Darwin, da questão, né, do dinossauro, né? Você vê que tudo que eles puderam juntar de ingredientes para poder tirar o Criador da parada na cabeça das pessoas, porque você tira o Criador da parada na cabeça das pessoas, de verdade não vai tirar nunca, porque ele é ele por ele próprio, não é verdade? Mas na mente das pessoas ele sai e a pessoa não percebe, porque tiraram. Então teve um momento na história, e é bom lembrar o que está escrito, em parte julgamos porque em parte conhecemos, né? Paulo disse que virá a plenitude dos tempos em que tudo conheceremos e seremos cientes de tudo, e ainda não chegou, é claro, mas como vai chegando ao final e nada oculto que não haja de ser revelado, essas coisas estão vindo à tona. Agora, não acredita, não percebe, não crê, não investiga quem não quer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, quanto à questão de doutrinação, houve um momento que foi, vamos dizer assim, apto para eles, um momento oportuno para eles, para dizer que nós somos apenas uma fagulha da existência, um acaso, um aborto da natureza, a existência humana e a vida no planeta Terra. O planeta Terra por si só também foi só um elemento aleatório dos fatos aleatórios que desencadearam-se após uma grande explosão. Então essa história toda do evolucionismo, de Darwin, de seleção natural, hoje, é o que eu estou dizendo, principalmente na mente do alienado religioso cristão, é muito triste se observar. Porque essa pessoa está tão embriagada pelo vinho da Babilônia que não percebe que esta doutrinação foi toda ela induzida de propósito para contrariar a existência do Criador na vida da gente.
E com participação do sistema religioso. É o que eu estou dizendo, o próprio sistema religioso, ele é, na verdade, o condutor disso, ele é o sangue que transporta isso para as células nossas, para as pessoas. É triste, é lamentável ver. Então, o Martins, Thiago e quem está assistindo, é fácil observar isso. A pessoa que refuta a possibilidade da Terra não ser esférica, por conta do que aprendeu na escola, do que aprendeu na igreja, com o pastor, que não toca nesse assunto, não quer que as pessoas comentem esse assunto, não quer que as pessoas discutam isso, não pode questionar isso, é inquestionável isso. Essas pessoas, elas não percebem, elas estão embriagadas e não percebem que a crença dela é totalmente contrária ao Criador. Por quê? Porque em parte julga, porque em parte conhece. Não sabe que tudo isso foi uma armação. Foi um momento na linha do tempo da existência histórica que eles determinaram, que eles criaram, que eles separaram, justamente para poder, vamos dizer assim, divulgar, propagar, né, a instrução, a informação, o conceito de que tudo aconteceu por acaso. Então, nesse momento, eu acho incrível, eu falei isso aqui, vou repetir para encerrar minha fala. Eles tiram o Criador da vida das pessoas e conseguem. Ah, mas eu tenho Deus que eu vou na igreja e oro, aleluia, glória. Tá enganado. Não acredita em Deus. Se acreditasse, acreditaria que nós somos coroa da criação dele, sim. De que o que está na Escritura, a lua parou, o sol se deteve, é mais importante do que o que a NASA mostrou, que já provamos que é tudo mentira. Né? No momento, no tempo em que eles decidiram tirar Deus da vida das pessoas, do entendimento das pessoas, Martins, Thiago e amigos e amigas, eles conseguiram fazer valer aquilo que ficou escrito: o mundo jaz no maligno. Está todo mundo morto no maligno, principalmente os que não questionam, e esses são os que servem ao sistema religioso. É lamentável. Sim, eles preferem acreditar que o formato da Terra é um globo e que existe alguém aqui em pé e outra pessoa embaixo, de cabeça para baixo, do que começar, como o Martins faz, como vocês estão pretendendo fazer aí, testes para mostrar o que é verdade e o que não é, né? E a parte do sistema religioso, o próprio Messias na época chegou para eles e disse, né, que eles encobriam o reino dos céus, encobriam o reino do Criador. Então, esses caras ali, eles tamparam a visão das pessoas já desde aquela época e continuam tampando até os dias de hoje, né? Assim, os mesmos que não conseguiam enxergar naquela época uma possibilidade de vida eterna, um reino do Criador, esses que encobriam são os mesmos que encobrem aí até o dia de hoje. E acho que até muito mais, né, Martins? Depois que, durante esses 2000 anos, aí aconteceram muitas coisas. Como o Rubens falou, a luz desse sistema é a mídia. Sim. É a propagação da mídia. Então, perante a cabeça das pessoas, tudo que a mídia fala está certo. Sim. Então, pode reparar, as notícias de domingo, que é aquela hora que estão as famílias reunidas dentro de casa, prezando o sistema religioso do culto dominical, é onde a mídia joga notícias da NASA toda semana. Que é já para pegar o gado ali no sofá. Papai, mamãe, filhinho. Já ir para... caso essas pessoas um dia caiam no formato da Terra, elas falam, não, mas ali passou na Rede Globo. E a Rede Globo traz a notícia boa para mim. Então, a luz de tudo isso é a mídia. O holofote de tudo isso é a mídia, onde replica na cabeça de cada um. Então, tudo que você aprendeu na escola é replicado pela mídia agora que você é adulto. Sim. E você fala, pô, então a Terra tem que ser esférica. Porque todo mundo fala que é esférica. E a partir do momento que surge um questionador, esse questionador se passa por louco. Mas aí tem a ressalva escritural, né? Que a ciência desse mundo é loucura para o Criador. Então o evangélico esquece tudo. Esquece tudo. Tudo que foi dito que é contra o sistema que está aí, o evangélico, ele esquece, ele não vê isso, ele não enxerga. Não percebe, não vem na mente, cara, é incrível. Não só o evangélico, né, como os que seguem outras doutrinas religiosas também, né, que hoje eles exatamente dividem para que cada grupo seja dominado por um grupo menor. Sim. E no contexto inteiro, cada igreja serve a mesma cabeça. Sim. Mentalidade a gente fica nessa, é a mesma coisa, você mudou da Globo para Record. Pô, então você sai lá do Marinho para cair no Macedo? A pergunta é, por que não pode questionar? Quem proibiu? Nós estamos aqui, eu gostaria que a Amadinha subisse aqui, Amadinha, para você pegar ali, ó. Estamos na beira d'água. Nós não estamos num local totalmente cheio de relevo.
né? Aqui a imagem está ali atrás da mata linda, que é a Mata Atlântica, né? Que deu uma chuvidinha aqui, e aí né? choveu uma chuva gostosa que o pai mandou, e está chovendo ainda, né? Mas olha aí, nós estamos aí, ó, na beira d'água. Essa água é plana, cara, isso é plano. Até onde seu olho enxerga é plano. Você pega hoje a Nikon do Luciano, pega a Nikon aqui do Martins e mete zoom nisso e vai embora. E é plano. Inclusive, Martins, deixa eu só lembrar aqui o pessoal. No vídeo passado que nós fizemos, num camp, eu falei pra você, te sugeri. Falei, poxa, vê se o pessoal pode vir também pra estar com a gente, lembra? Fechado. Aí eu falei com você, você falou, não, tá muito em cima, vamos organizar depois. Aí trouxe só o Thiago, né? Agora, vamos ver se breve, quando for feito o teste de curvatura aqui, se você traz um grupo bom de pessoas, Martins. É pra ser sincero? É, sempre. Sem hipocrisia. Eu quero que as pessoas venham e realizem os testes comigo, para não deixar margem para alguém falar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer ali no canal vai ser um sorteio. Eu já tinha avisado que ia fazer um teste de laser, pedi para que as pessoas comentassem, e esses nomes eu vou sortear e vou escolher algumas pessoas para vir aqui acampar com a gente. E eles vão ver com seus olhos o que nós estamos fazendo. São testemunhas oculares, né? Então eu acho que isso é justo. Quem trabalha com a verdade faz de dia às claras, aberto para todo mundo. Quem trabalha na ocultação, na mentira, faz de noite de porta fechada, cara. Martins, no sistema religioso, voltando um pouco no assunto, se a gente for se aprofundar na história, a gente percebe uma adoração a um Deus Sol, né? Se a gente for entrar no assunto de Terra plana, a gente percebe que também existe uma adoração ao Sol, que é o heliocentrismo. O Sol é o centro do sistema solar, né? Onde todos os planetas rodariam em volta dele. Ele é gigantesco e é como se ele ocupasse praticamente assim. Eu acho que em algum período da história até tem ocupado o lugar do Criador, porque as pessoas dependem do Sol e tal, mas em que ponto que você pode... Queria que você relacionasse esses dois pontos aí e falasse alguma coisa para as pessoas que estão no meu canal, porque muitas delas ainda não entendem qual como que eu explico assim? A ligação entre a ciência e a religião. Isso, o que importa para elas entre a Terra ser plana, a Terra ser redonda, e qual a ligação que teria com o Criador e com o sistema religioso paganista, né, praticamente. Vou te contar uma curiosidade então, Thiago. Nicolau Copérnico, que é o cara que colocou o Sol ao centro, e nos seus livros ele escreve, enfim colocamos o Sol ao centro, tá? Enfim, por quê? Porque não estava no centro. Então criaram uma doutrina para colocar o Sol ao centro. Ele era cônego da Igreja Católica. O próprio Vaticano fez com que Copérnico trabalhasse um modelo que colocasse o Sol ao centro. E eles jogam o que na nossa cabeça? Que Galileu foi perseguido por defender o heliocentrismo na Inquisição Romana. Mas não, isso foi uma criação deles. O heliocentrismo foi criado pelo sistema religioso. Então é isso que às vezes a gente entra em debate assim com algumas pessoas que são religiosas e creem numa terra esférica. Eles são religiosos duas vezes. Por seguir o sistema religioso e seguir o sistema religioso científico, que é pseudocientífico, né? Então, para você ver, Newton era da Igreja Católica. Sim. Galileu era da Igreja Católica. O que esses caras têm em comum? Além de terem sido maçons. Sim. Quem está por trás da maçonaria ou quem está na frente da maçonaria? Eu sei que tudo é um conjunto para tirar o Criador do centro e colocar o Sol ao centro. Né? Na bola girando, você não consegue entender onde que está o Criador. A Escritura pede para que você olhe para os céus, que você reze para os céus. E onde que está o céu na bola? Em qualquer lugar está o céu. Você pode olhar para o chão, que lá embaixo na bola vai estar o céu. E na Terra plana você tem uma conexão com a Escritura. Né? A Bíblia fala de uma Terra plana de ponto A a ponto Z, de Gênesis a Apocalipse. E o cara que está no sistema religioso, ele não consegue entender isso. Ele quer defender o sistema religioso, ele quer defender a ciência moderna e não consegue chegar na verdade por nenhum jeito. Entendeu? Sim, legal, cara. Então qual que é a importância? O que isso vai mudar na minha vida? A Terra ser plana ou ser esférica? Para o povo americano, mais ainda. Porque a NASA desvia bilhões de dólares dos contribuintes para jogar foguete no
Triângulo das Bermudas, né? Não vai para lugar nenhum. Então eles têm mais um problema que seria o financeiro. Agora, no mundo em geral, o problema enorme seria o quê? Você tira o criador passa a não ser importante, não existir. Talvez exista, mas ninguém sabe onde ele está. Deve ser algum planeta voando por aí, né? Porque todos para eles são deuses. Né? Os planetas são deuses. Sim. E você coloca o Sol no centro, onde qualquer criança hoje que for para a escola vai chegar para a mãe e vai falar: oi mãe, hoje eu aprendi sobre o astro rei. Sim. E sendo que o nosso rei não é esse. Entendeu? Legal. Então é mistura de religião com ciência isso. Sim. Se você for analisar a Igreja Católica, vai ver que ela, como não deveria deixar de ser, lógico, ela é, né, o resumo de todas as religiões pagãs que reinaram nos reinos, né, que ela, vamos dizer, entre aspas, conquistou, né? Ou seja, todos os reinos, os deuses da Pérsia, da Grécia, né, do Egito, eles pegaram tudo para eles. Agora você observa que eles não largam, não abrem mão da questão do Sol, cara. O Sol, seja Hélio, que é o deus deles, Deus Hélio, né, aí o heliocentrismo, né? Seja o Mitra, seja o Nimrod, seja Apolo, seja o que for, né? A adoração ao Sol na Igreja Católica é de A a Z. Você tem aquilo que o Papa levanta lá, o padre levanta. O espelhinho, né? Que tem aquele sol. Né? Então esses caras realmente, eles são adoradores do Sol, e isso é indiscutível. Então a pessoa pode até não acreditar, como o Martins disse aqui, que seja uma coisa criada, né, para colocar o Sol como o principal, pode até não crer nisso. Mas que o Sol é o principal na Igreja Católica, não tem como não crer, pô. Sim, isso é fato. Se não crê, vai na Igreja Católica hoje e observa, pô. Sim, e o cara que colocou o Sol no centro do modelo heliocêntrico era cônego da Igreja Católica e é venerado por cientistas até hoje. Rubens, e não tem como refutar isso, cara, porque é muita coincidência. O dia 25 de dezembro é o dia do Sol. Esse Santíssimo Sacramento aí, se você for pegar todas as coisas, eu não sei nem, eu acredito que tem uma grande ligação, mas se você puxar o CNPJ com as razões sociais das empresas católicas, né, Mitra diocesana. São Mitra, né? Então eles falam que é por causa daquela mitra, a mitra papal, aquele chapéuzinho que eles usavam, mas se você for buscar a fundo dentro da Igreja Católica, você encontra uma vasta ligação com o Sol. A grande pergunta é, o chapéuzinho deles existe? É chamado de Mitra? Existe, é chamado de Mitra, é um chapéu. Agora, o Deus Sol Invicto Mitra é uma divindade cultuadíssima desde as eras mais remotas? Existe. Agora, qual é mais forte para poder levar a essa homenagem no CNPJ? É o chapéu ou é o Deus? E por que colocar o nome do chapéu e não colocar o nome da sandália? Isso, se você for puxar o nome do chapéu, ele foi colocado depois de Constantino, ele foi 300 e não sei quantos anos após a morte do Messias, que foi colocado o nome daquele chapéu de Mitra, mas antes ele tinha um outro nome. Eu não lembro aqui de cabeça, mas... na verdade, aquele chapéu que chama Mitra é homenagem a Dagon. É o deus Dagon. Porque a católica é uma coletânea, né? Sim. É a Babilônia moderna. Então você vai ver lá sobre Deus Dagon, você vai ver o chapéu que é o Mitra hoje, com aquelas fitinhas aqui e tudo. Duas fitinhas que tem para trás. Na verdade, aquilo é disfarce, é dissimulação. O Mitra deles é o Deus Sol Invicto romano. Sim, É o mitraísmo persa. E tem as virgens vestais, que são as freiras, né? A gente tem um monte de ligação com todo... Por isso que a palavra católica significa universal, né? Acredito que foi porque universalizou ali todo o paganismo ali do Oriente Médio, praticamente. Então, Thiago, eu pelo que eu passei aqui no campo com você, eu vejo que você ainda tem algumas dúvidas, né? Sobre o formato da Terra, se realmente é plano ou se realmente é esférica. Então eu gostaria que você fizesse as perguntas em público, né, para que todo mundo pudesse estar ouvindo e a gente poder entrar numa conversa para tentar solucionar essas suas dúvidas. Bom, então, Martins, eu tenho vários questionamentos para te fazer, na verdade, não é um só, mas vamos ver os que dá para pegar aqui no vídeo e conforme for a gente faz outros vídeos depois, seguindo com esses questionamentos, né? Um deles, eu queria que você falasse sobre a parte ali da Antártida. Uma das coisas que mais me impressiona é sobre a borda. Queria que você falasse sobre o sol da meia-noite e principalmente o porquê que a gente não consegue chegar até a borda. Acho que seria isso. Porque a gente não consegue chegar até a borda para mostrar para o pessoal que ali é uma borda. Acho que seria um dos temas que eu queria que você tocasse no assunto. Então, começando pela borda, então, já que foi a última pergunta, vamos do inverso.
existe um tratado que se chama Tratado da Antártida, onde países precisam aprovar a sua ida à Antártida. Certo. Então, por exemplo, se eu solicitar a minha ida à Antártida, eu vou ter que ficar na base brasileira de estudos científicos da Antártida e 52 países têm que aprovar essa minha ida. Então é muito complicado. Por quê? Porque tudo é fechado por exército dos países. Entendeu? Você não consegue chegar até a Antártida. E se você, hoje, inclusive nesse ano, eles ampliaram o limite que você pode adentrar a Antártida. Hoje passaram para o mar. Você não consegue nem se aproximar a certa distância da Antártida para o mar. Eles já vão pedir para que você retorne porque ali é uma área restrita. Sim. Agora, olha que curiosidade. O Tratado da Antártida foi assinado quando Estados Unidos e Rússia estavam na Guerra Fria. Tá? Eles estavam em guerra e os dois participaram do mesmo tratado e assinaram. Então tem gente que questiona e fala assim, se a Terra fosse plana, quando a NASA lançou o programa espacial da NASA, a Rússia já teria desmentido. E a assinatura desse tratado, ela é a prova real de que eles andavam juntos e não separados como eles contam pra gente no livro de história. Sim. Entendeu? Voltando ao sol da meia-noite na Antártida, ele não acontece. O que você encontra na internet, por exemplo, são dezenas de vídeos do sol da meia-noite no Ártico. A hora que você vai procurar na Antártida, você encontra 2, 3 montagens toscas, que qualquer pessoa pode colocar em slow motion e ver que aquilo é feito uma montagem. Que as sombras, elas têm cortes, o sol, ele tem corte. Então aquilo foi feito através de um CGI, alguma coisa de computador. E eu tenho uma pretensão de estar indo visitar Ushuaia, de estar indo visitar a Península da Antártida, tanto no inverno quanto no verão, para poder estar solucionando esses problemas e trazer vídeos reais do que acontece lá. O sol da meia-noite, ele só acontece no Ártico, por quê? Porque ele está circulando Câncer, Trópico de Câncer. Certo. E como o Trópico de Capricórnio na Terra plana é muito maior, na Antártida você vê sol nascer e sol se pôr. Então eles precisam fazer essa montagem para continuar enganando o povo. E é engraçado que às vezes as pessoas chegam nos meus comentários e mandam esses links que eu já tô careca de ver. Sim. Né? Um monte de montagem e as pessoas continuam mandando. Então é o que eu falo, as pessoas vão defender o sistema, custe o que custar. Sim. Eu acho que isso vai ser muito legal, cara. Se você for até lá, realmente filmar isso daí e acabar de uma vez com esse mistério, né? Sim, eu contando com a ajuda de pessoas, eu consigo chegar lá. Outra coisa, você me fez uma pergunta. Agora eu tenho o direito de te devolver uma pergunta. Sim. Na Terra Globo, você tem o eixo dela inclinado a 23,4 graus, sendo que metade do ano se toma mais sol no norte e metade do ano, quando está do outro lado, ela continua na mesma inclinação e o sol está aqui, toma mais sol no sul. Por que a temperatura média anual do norte é de menos 15 graus Celsius e a temperatura média anual da Antártida é menos 50 graus Celsius? Sendo que no ciclo de translação da Terra, ela tem a mesma quantidade de iluminação no norte e no sul. Sim. O que gera essa diferença de temperatura? Porque apenas alguns graus de oscilação gerariam uma diferença monstruosa de temperatura. Pior que não, porque o Sol está aqui e a Terra está inclinada para cá. Quando a Terra dá o giro lá, ela continua na mesma inclinação, só que pegando mais sol no sul. A inclinação continua a mesma. Sim. Por que eu tenho 3 vezes mais frio na Antártida do que no norte? Sim, no globo não tem resposta. Não tem resposta. Então, você que está assistindo esse vídeo, comece a se questionar. Pegue o modelo heliocêntrico e faça perguntas para o modelo heliocêntrico. É aí que você descobre a verdade. Porque até hoje, eu já postei esse vídeo, acho que faz 1 ano, ninguém me respondeu. Sim, porque se o Sol é tão grande da forma que eles falam e existe uma distância entre ele e a Terra, apenas alguns graus de inclinação não geraria uma diferença tão monstruosa de temperatura assim. Quanto maior a distância, menos a diferença por inclinação. Sim. Também é uma outra pergunta que a gente deveria fazer. Agora, no modelo de Terra plana, você tem o Sol circulando sobre a Terra plana, onde o limite do Sol é Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Ele não passa até aquecer toda a Antártida. Uhum. Os raios podem bater alguma coisa lá, mas não passam daqui. Então você tem aqui uma temperatura inferior do que no centro. Porque como você tem o sol da meia-noite aqui, o Sol circula essa área e você tem essa área mais aquecida. É explicado na Terra plana. Como que alguém explicaria isso no globo? Vamos aguardar. Daqui 1 semana talvez surja alguém aí com uma resposta.
mas muitas respostas que eles dão pra gente são fraudulentas. Eu acho que pelo tamanho do Sol e pela irradiação de calor que eles passam pra gente, se o calor... como que eu te explico? O calor ele vai pegar toda a parte Não da Terra. só o calor, mas a luz. O próprio fuso horário, não Sim, existiria fuso não horário. existiria, A distância do Sol é essa, tá bom. Não sei, 40 e quantos milhões? Como é? 149 milhões de quilômetros. E o Sol é um tamanho absurdo de grande. Tá certo? Então, você tem uma distância enorme para um objeto extremamente grande. Porque quando o raio dele bate na Terra, ele vai bater mais frio aqui, mais quente ali, e mais claro aqui, mais escuro ali. Não teria nem gelo na Terra. Não teria fuso horário. Não tem como ter fuso horário. Seria clarear tudo, a banda toda. Aliás, diga-se de passagem, quando a NASA tira aquela bela foto igual tirou agora em janeiro tiraram a foto da Terra, excelente. Ela está toda clareada. Ou usar um flash muito poderoso na câmera fotográfica deles para clarear ela toda, ou então o Sol está clareando ela toda e o Sol está na reta deles. Mas a NASA, ela está concorrendo com a Volkswagen para ver quem lança o carro diferente no ano seguinte. Então tem o modelo 16, modelo 17, agora vai vir o modelo 18 da Terra, entendeu? Cada um diferente do outro e mudando algumas coisinhas. E cada um mais absurdo que o outro. Exatamente. Legal. Quando você falou sobre a questão do Sol viajar de trópico a trópico, né? Então significa o seguinte, você quando está lá no eixo da Terra, no Polo Norte, você consegue ver o Sol 24 horas. Sim. Porque ele está rodando num perímetro muito curto. Isso. E quando você está no sul ou na Antártida, você não vai ver isso nunca, porque ele vai passar sobre a sua cabeça e vai para uma distância muito longe, vai vir de longe para longe. Uma velocidade maior. Eu diria, Martins, que seria uma analogia ao disco de vinil. O disco de vinil, ele roda 33,3, o moderno, que o antigo era 78 rotações, né? Esse é 33,3. 33,3 é 33,3. Tanto que quando é o DJ, né, não sei agora, mas tinha um estrobo, que era uma luz que você fazia ele ficar mais devagar para pegar a batida de outra música, para mixar, não é isso? Aí você viu o estrobo andando para trás ou um pouquinho para frente. Por quê? Porque estava a menos de 33,3 ou a mais de 33,3. Resumindo. Quando você faz a analogia do disco de vinil com o Sol, você passa a compreender muita coisa. Por quê? Porque o disco de vinil roda, aquela volta que dá ali de 24 horas, é 33,3. No meio ou na beirada. Certo. Então a pessoa fica perguntando na Terra plana, como pode o Sol lá no meio estar devagarzinho e correndo na beirada? Exatamente como o disco de vinil. E você coloca a agulha na primeira faixa e na última faixa, vai dar diferença também. É a mesma coisa. Se está mais no centro ou mais na borda. Então quem tiver dúvida se é possível ou não o Sol rodar lá no meio e vir rodando para fora, lembra do disco de vinil, porque a agulha do disco de vinil é o Sol. Perfeita analogia, Rubens. Não é verdade? Perfeita. Perfeita Só que colocação. o disco de vinil vai até o talo. O disco de vinil ele vai até o meio e fica ali batendo, fazendo... E o Sol tem um limite. E o Sol não vai. O Sol vai até o trópico, né? Para lá e para cá. É isso aí. Para dentro ou para fora, para a borda ou para o eixo. É isso aí. Martins, outro ponto que deixa a gente assim curioso seria o quê? É uma pergunta que pode tanto provar que a Terra é plana quanto defender o globo, né? Que seria o quê? A estrela Polaris no hemisfério norte, em que aparentemente ela fica fixa e as outras estrelas rodam em volta dela. E teria uma outra estrela no Polo Sul que a gente poderia ver esse mesmo efeito ou não? Então, quando você entra em sites de astronomia, eles falam que a Sigma Octantis, que seria a estrela polar do Sul, ela está lá, mas não é visível. Bom, já começa-se a desconfiar. Sim. Né? Vamos começar a desconfiar. Então o que acontece? Uma questão muito simples, tá? Que eu tenho para resolver esse problema. Ou é plana ou é esférica. Quando nós estamos nos Estados Unidos, nós olhamos assim mais ou menos de 30 a 45 graus e nós vemos a Polaris com todas as estrelas circulando ela. O que você tem que fazer? Você pega que os Estados Unidos está, por exemplo, Miami. Miami está ali muito próximo do Trópico de Câncer, tá? Então, vamos definir se a Terra é um globo. Eu tenho que descer no Trópico de Capricórnio e olhar para 30, 40 graus e ver se tem um círculo de estrelas. É simples. Só que quando você chega no Trópico de Capricórnio, você não vê círculo de estrelas. Você vê uma distorção de estrelas no horizonte.
Então você nunca vai ver aqui do Brasil alguma estrela no meio e tudo circulando em volta. Você chega nos Estados Unidos, que seria numa terra bola, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, a mesma distância da linha do Equador, você vê coisas diferentes no céu. Então isso já é um indício muito forte de que a astronomia moderna está mentindo. Entendeu? Então, o que as pessoas têm que fazer... Ah, mas para eu poder localizar uma constelação, eu tenho que colocar meu telescópio e mirar ele para o Polo Sul Celeste. É o que eles falam. Mas qualquer lugar que você colocar, o seu telescópio é o Sul Celeste. Se você calcular 180 graus, você posiciona ele para o meio, vai estar no Sul Celeste. Que seria o Sul Celeste da astronomia moderna. Onde não tem uma estrela no meio com tudo circulando. Você vê linhas distorcidas. E eu vou estar montando um trabalho muito legal, simplesmente sobre estrelas, um vídeo muito longo e muito explicativo sobre estrelas, para que as pessoas tirem completamente as dúvidas, entendeu? Ô Martins, eu também sei de uma coisa que as pessoas não sabem, eu gostaria de falar. Manda. A cobra anda porque ela tem perna. A perna dela tá lá, só que ninguém vê, mas tá lá. É igual a estrela octante. Ela tá lá, mas ninguém vê. A Sigma Octantis, é muito fácil de mentir com quem a pessoa não vê. Na verdade, a Sigma Octantis é a grande farsa para se provar o Polo Sul. Então é o que eu falo, se coloque a distância do Equador para cima e para baixo. E vê se você vê uma estrela com toda circulando em volta. No sul você não vê. Por que lá no norte eu vejo? São dois polos iguais. Então, mais um indício de que aquelas linhas de nascer e se pôr da estrela, elas fazem um arco, e eu vou explicar o porquê que elas fazem um arco, e as pessoas vão entender que se ali fosse um polo sul, teria que ter uma no meio com tudo circulando em volta do jeito que é no norte. E não tem. Mais um ponto para a Terra plana. Sim. Na verdade, as estrelas provam que a Terra é plana e não provam que ela é esférica. Sim, eu entendi. Aqui do Brasil, por exemplo, então, no caso, se por exemplo, vamos dizer, o Polo Sul é o Polo Norte, e o Polo Norte é o Polo Sul, só para entender, estamos na Terra esférica. Tá. Então, quer dizer, a Polaris Solaris, a Polaris do Sul estaria aqui no Polo Sul. Daqui daria para vê-la. Daria para ver, teria que vê-la com uma inclinação enorme para cima. Entendi. Do jeito que eu vejo a Polaris nos Estados Unidos. Entendi. Entendeu? Você está acima da linha do Equador, você está em Miami. Exatamente. Então você já está vendo a Polaris porque ela está do lado de lá. E daqui eu não vejo a Sigma. Você não vê porque ela é invisível. Entendeu? É igual a perna da cobra. É que nem os voos espaciais. Você não vê, só consegue ver o que eles mandam para você. E outra coisa interessante é que tem gente que fala que a Polaris ela não pode ser vista do hemisfério sul. Que isso, se eu conseguisse ver a Polaris do hemisfério sul, provaria que realmente a Terra é plana. Só que o que acontece? O céu é tão grande que quanto mais distante você está da Polaris, mais para baixo no horizonte ela está. E eu tenho fotos que eu vou divulgar da Polaris vista do hemisfério sul. Caramba. E aí, eles vão falar o quê? Ah, mas você estava muito próximo da linha do Equador? Sim, Tudo bem. Então, suba na linha do Equador e me mostre a Sigma Octantis. Já que eu consegui ver a Polaris debaixo do Equador, por que você não pode subir e me mostrar a Sigma? Mas se não vê a Sigma daqui, vai ver de lá? Por isso que eu tô falando, entendeu? Mais fácil ver a perna da cobra. E aí você fecha toda a astronomia, encurrala ela e coloca na parede. E mesmo assim, vão ter pessoas que vão defender que a Terra é um globo. Não adianta, você pode postar 300 provas, 800 provas que a Terra é plana. Quem quer acreditar no globo vai continuar acreditando, cara. Não tem jeito. Mas você vai chamar todo o pessoal que se inscreveu no seu site para participar do sorteio. Aqueles que forem sorteados vão vir com você aqui para ver o teste da curvatura. Nós estamos aqui na beira d'água. É isso aí. E aqui a água perde de vista e você não vê curvatura nenhuma, né? Então vai fazer o teste junto contigo e vai ter certeza se é plano ou se não é. É isso aí. Aqui, o grande questionamento da bola, Martins e Thiago, é que você não encontra curvatura, né, Luciano? Você não está ali filmando ali, Madinha? Dá um close no Luciano aí. Aí, só para ver quem está aí filmando aí hoje. Ó. Aí, ó. Não mostra curvatura pra gente, né? Não tem curvatura, cara. Então, se você não encontra essa curvatura em lugar nenhum, há de se questionar realmente o globo. Acho que deve questionar sim. E aquele negócio, né, que sempre história é verdade e que a mentira cada vez esteja mais afundada, para que as pessoas consigam se libertar e tomar o caminho da verdade, né, Rubens? Eu acho que é muito triste você viver numa mentira. Você, por mais que você tenha, sei lá, 80 anos e 80 anos você acreditou que a Terra é esférica,
que você tenha pelo menos esse tempo de final de vida, que você olhe e reveja que tem um Criador, que tudo foi criado e que nós somos realmente a coroa da criação, né? Não somos fruto do acaso. Então, não é um trabalho religioso. Quem pensa que eu faço um trabalho religioso, na verdade está defendendo a religião. Religiosos são eles. São eles os religiosos. Olha, entendeu? eu fui com a Madinha essa semana no médico fazer aquele exame de rotina, tava lá Ígia. Na receita está escrito lá Ígia. Quem Ígia? Ígia é a filha de Esculápio. Daí vem o termo higiene. Então você vê que é tudo ligado a paganismo. Aí tu vai ver lá em cima, é Marte, é Júpiter, é Urano, é Saturno. Tá tudo nome de deuses pagãos. Até o que eles fazem aqui, as mentiras deles. Apolo. Apolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Né? Tudo nome de quê? De deuses. Agora, o Criador do céu e da terra não existe. A terra nasceu do acaso e tá tudo aí porque é um aborto da natureza. Bom, e nós somos fagulha de poeira cósmica. É aquele negócio, se tudo veio do acaso, sem importância. Eu desafio alguém a me criar uma rosa. Já que hoje coloca um ser humano como sendo maior que o Criador, que alguém crie uma flor. Né? Que desenvolva uma flor. Ah, mas a flor vem da semente. Como que veio a semente? E aí comece a investigar isso. Ou tente um produto pronto e fala assim, tá aqui, tem uma rosa aqui para você. Pode plantar que ela vai viver. Mas aí o ser humano faz o plástico. Mas não é uma rosa. Não é uma rosa. Ninguém consegue reproduzir uma rosa. Né? Ninguém consegue criar nada. A verdade é essa. Você né? transforma, você não cria. Lavoisier. Tudo se transforma. Martins, o que eu achei interessante é porque a gente colocando os mesmos questionamentos do globo numa terra plana, a gente consegue as respostas. Como eu não deixei de falar aquela hora, mas se a gente pegar essa alta temperatura num suposto polo sul de menos 50 graus... A baixa, né? Uma baixa temperatura, né? De menos 50 graus no polo sul e mais ou menos 15 graus. Isso, no norte. Menos 15, 20 graus em ali média. Em média no polo norte. Se a gente colocar na terra plana e complementando isso que o Rubens falou, né? Ligando isso que o Rubens falou do disco de vinil, quando ele passa na borda, ele passa em uma velocidade mais rápida para manter a mesma velocidade que a gente tem de 12 horas de dia e 12 horas de noite. E no centro da Terra, em volta do Polo Norte, como eles conseguem ver o Sol o tempo inteiro praticamente, por mais de... São 6 meses que é dia praticamente ali no... Não é tanto assim. Não chega a ser tanto assim. Mas vamos colocar que o Sol se aproxime, ele rode numa circunferência menor aqui no Polo Norte. E vai abrindo. Então fica mais quente. Sim. Quando ele passa no Polo Sul, ele passa em uma velocidade mais alta. E é por isso que essa baixa temperatura não dá tempo incide naquela parte derreter nada. Nessa parte da borda, né? Exato. Você pega aqui, ó. Aqui está o círculo ártico, tá? Vamos supor que aqui está o círculo. Quando o Sol está passando por aqui, ele também está iluminando aqui, ó. Sim. Quanto maior for o diâmetro, ele não vai conseguir iluminar esse outro lado da Terra. Entendeu? Por isso que você só tem aqui. Então, teoricamente, você passou o Sol para cá, ele está iluminando aqui e está aquecendo aqui também. Ele fazendo esse ciclo, você tem um ganho de temperatura na média anual aqui. Coisa que não vai acontecer na borda, porque ele passou aqui muito rápido. Esse gelinho aqui, ele foi pouco aquecido. Sim. Até ele aquecer de novo, ele vai ter que demorar outro dia inteiro. Entendeu? E aqui não, dia e noite ele está sendo aquecido. Sim, então essa discrepância aí de temperaturas, se são dois polos, tem que ser iguais. Se são iguais, tem que ser vegetação igual, vida marinha igual, vida terrestre igual, temperatura igual. E você pega a hora que degela o Ártico, você tem migração de aves para o Ártico. E na Antártida, quando é verão, só tem pinguim. Ninguém vai lá visitar a Antártida. Então a própria vegetação, se eu não me engano, foi o James Clark Ross, um almirante da antiga, ele conseguiu fazer um perímetro lá na Antártida e ele falou, ali eu não encontro um arbusto para poder gerar vida. E aí você vai para o Ártico no verão, você tem uma vegetação abundante, entendeu? E você comprova isso como? Simples, peça para algum europeu que se aproximou um pouquinho do Ártico mandar uma foto no verão. É simples, temos amigos lá na Europa, pedimos para eles. Isso está no livro. Isso está dizendo no livro, olha, a Terra é plana, mas acredite no modelo heliocêntrico. Infelizmente as pessoas estão acreditando. Quando você falar de estrela no Polo Sul, eu acho que você se estrepa, cara.
Eu acho que se você quiser ir, eu vou até lá com você. A gente pode marcar de ir pra filmar mais. Eu acho que aí ou acaba a Terra plana e a gente vai passar a acreditar de volta aí no globo, ou acreditar na Terra plana. Mas eu acho que essa aí você perde, velho. Bom, eu vou te garantir, a partir de agora eu já tô garantindo, tá? Eu vou acabar com o globo em março, cara. Ah, essa aí também, Eu vou acabar com o globo em março, astronomicamente falando. Eu vou mostrar astros na Terra plana que são impossíveis no globo. Não quero nem que você adiante nada agora, Martins, que eu quero ver essa briga pra frente, porque eu também sou teu amigo. Eu mando aqui um abraço ao Ricardo. Alô, Ricardo, meu irmão. Mas eu tô com o Tiagão, cara. Tô com o Thiago. Eu acho que tu vai se trepar nessa. Vamos lá então, vamos pagar pra ver. Vai se trepar. Então, eu vou aguardar com ansiedade pra ver essa. É bom que cada vez que amigo me desafia, eu fico com mais vontade de produzir vídeo, cara. E eu tô precisando desse apoio. Obrigado, viu? Bom, vou chamar os inscritos para vir aqui no camping. Camping do Riacho. Um camping do Riacho, aqui no Riacho Grande, pertinho de São Paulo. E a gente vai fazer o teste de curvatura com laser aqui. Rubão vai participar, Luciano vai participar, a Madinha, o Thiago vai participar. E vou trazer os inscritos para que eles analisem quais foram os resultados que tivemos do experimento. E se possível colocar um inscrito no bot também para levar lá para ver o laser batendo, é bem interessante. E pergunta, poderia haver um inscrito também não do seu canal, mas de outro canal que seja concorrente ou que seja, vamos dizer assim, contundente ou que seja contrário? Nós vamos abrir para que um globalista participe do experimento. Né, Magia? Tá? Democracia. Eu acho que é legal. Tá legal. Na verdade, assim, tem muita gente aí que acaba tendo raiva de mim, mas quem convive comigo sabe meu dia a dia que não é nada disso. Eu só estou lutando para transparecer a verdade. É a única coisa que eu quero, independente da Terra ser globo ou ser plana. Eu acho que a verdade tem que ser dita e depois que você descobre a verdade, você tem que lutar para que ela seja propagada. Então essa acaba sendo a missão, né? Nesses últimos dias que estamos pisando nessa terra plana. Então fechou. No dia que você for no Ushuaia lá, nem que seja pra gente acampar lá, velho. Pra não gastar dinheiro, mas legal, pra filmar, cara, legal. Eu vou com você, cara. Fechou, Quero cara. ver. Mas eu já vou dar uma explicação agora em março, então aguarda que você vai com mais orgulho ainda. Fica tranquilo. Beleza. Beleza, galera. Valeu.